Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Meus amados, eu quero ler um comentário que foi feito no meu canal, naquela matéria em que o vídeo, no fundo do vídeo há um ônibus. Pois bem, eu vou dar nome porque nesse caso aqui a pessoa trouxe um codinome, não trouxe o nome, mas trouxe um nome Crente Raiz, tá certo? Crente Raiz. Pois bem, ele diz o seguinte: no fim da ceia, o pastor Ailton disse que qualquer membro que desejar ver a escritura do terreno em nome da IEADPE, com a data em que foi comprado, é só falar com o secretário da IEADPE e ele mostrará. E agora, como ficam os difamadores? Pois bem, senhor Crente Raiz, eu não tiro sua razão de o senhor não se expor, de o senhor não querer mostrar o seu verdadeiro nome. Se o senhor coloca o seu nome e coloca seu perfil, as pessoas vão debochar da sua pessoa, porque o senhor está querendo defender o indefensável. Ora, eu quero trazer aqui um documento, vou trazer um documento que prova que não existe escritura conforme o senhor Ailton afirmou na Santa Ceia que existe. Por que então o senhor Ailton afirmou que existe este documento? Vamos analisar. Ele afirmou porque à tarde e a boquinha da noite, permita-me o uso boquinha da noite, que ainda nós estávamos fazendo um protesto pacífico e nós denunciamos exatamente e desafiamos ele a mostrar os documentos. Então, como ele ia ter uma reunião do obreiro e viu que a coisa lá fora estava muito complicada para ele, ele tratou de tocar no assunto que nunca tinha tocado, a pressão social. E aí ele, no final do culto, ele disse que as pessoas que quiserem ver documento, é só procurar o secretário e ele mostrará. Vou te mostrar, meus amados irmãos, por que ele disse isso. Primeiro, o secretário da IEADPE é o senhor Luiz Mário. Quem é o senhor Luiz Mário? O senhor Luiz Mário é o mesmo cidadão que mandou fazer isso com a minha pessoa. Veja. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade desta feita aqui na frente do Templo Central, onde quase fui agredido, inclusive eu tenho a gravação aqui, tá certo, irmãos queridos? Eu cheguei aqui na portaria, me identifiquei como o Atalaia, do portal O Atalaia Silvio Moura, e perguntei ao porteiro aqui se ele permitia que eu tivesse uma entrevista com o senhor Ailton. O mesmo ligou para o evangelista Salatiel, que de forma muito educada me atendeu. E aí lá em cima, quando eu esperava o evangelista Salatiel descer, quem desceu foi o senhor Luiz Mário, dando uma de valente, tá certo? Dando uma de valente e disse que eu era imbecil. Você é muito folgado chegar aqui no Templo Central. Eu disse, não, eu vim dar oportunidade para o pastor Ailton se desculpar, para o pastor Ailton se justificar das denúncias que estão lhe fazendo. E nesse momento, meus irmãos, eu comecei já a gravar o celular, não é porque eu vi a hora, porque ele mandou logo chamar a polícia. O senhor Luiz Mário é a mesma pessoa que, pela sua postura, induziu um senhor a me seguir, a me perseguir, seguindo-me na direção do terreno ali onde seria o grande templo. E essa pessoa foi e me seguiu. Foram pagos 12 milhões. Aqui está o terreno. 12 milhões foram pagos à Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco
cuja transparência não existe, ela pagou por esse terreno aqui 12 milhões. O terreno é um terreno valioso, não é? Eu vou tentar ali mostrar um senhor que está me seguindo aqui, para os irmãos terem ideia de que realmente nenhuma filmagem ele pode fazer, que ele veio lá do Tempo Central. Eu vou me aproximar dele, tá certo? Para ver se ele quer falar alguma coisa. E aí, irmãos, Deus proverá o resto, não é? O cidadão é aquele lá, irmão. Não sei se dá para ver, mas ele está me seguindo, tá certo? Ele estava tentando me amedrontar. Só... O senhor Luiz Mário foi o homem que mandou buscar os policiais para me prenderem. E também eles tomaram meu celular. Eles tomaram meu celular. Então, certo que vai passando aqui agora? Sim, toma meu celular. Tá bom? Toma meu celular, viu? O senhor sabe o que é isso aí, não sabe? O senhor tomou... Agora analisa. Se eles fizeram isso comigo, apenas porque eu fui dar a oportunidade para o pastor Ailton se defender, imaginam o que eles fariam se você fosse lá pedir documento que comprovaria a compra e o pagamento desse terreno. Imagina por que ele fez isso então. Por que o pastor fez esse convite? Primeiro, porque ele sabe que ninguém vai. Segundo, ele sabe que ninguém vai perguntar nada. E por quê? Porque se perguntar, ele vai mandar ele se recolher à sua insignificância. E se entrar lá, ele entra, mas ninguém sabe em que situação vai entrar, porque eles são violentos. Então, como é que alguém vai pedir? Irmãos, isso é uma coisa, mas é uma coisa, eles usaram de uma artimanha tão bem feita que engana os incautos. Não engana as pessoas que sabem um pouco além, que enxergam um pouco além do nariz, ele dificilmente vai enganar. Mas os incautos, ele vai enganar sempre. Então, quem é que vai ousar dizer, senhor Ailton, eu preciso ir lá dentro. Eu preciso ver esse documento. Agora analisa comigo. Se você tivesse numa situação em que todo mundo estava te acusando de desvio de finalidade, de ocultação de bens, de apropriação indevida, e se você tivesse um documento que comprovasse que você não é nada daquilo, e que esse documento lhe trouxesse toda a credibilidade, você esconderia esse documento ou você tornaria público? Então, lanço aqui um desafio para o senhor Ailton. Senhor Ailton, eu vou ter um documento aqui que prova que esse terreno não existe em nome da igreja. Agora eu desafio o senhor a mostrar o documento que o senhor tem aí. O senhor pode até dar um documento aí que não tem valor de nada. O senhor pode até ter um documento aí que o senhor tenha forjado. O senhor pode ter um documento aí que não representa nada, apenas para dizer que tem um documento. Agora, esse documento não tem nenhuma autenticidade. Não tem nenhuma autenticidade. Quer ver? O senhor tem esse documento? Por favor, diga que os irmãos que estão acusando o senhor são mentirosos. Porque no momento que o senhor colocar agora nas redes sociais o documento, o senhor vai calar a mim e a todo mundo. E o senhor sabe que esse é o seu sonho de consumo. É calar gente. Mas sabe por que o senhor não cala? Porque a sua conduta é uma conduta dúbia. A sua conduta é uma conduta de pessoas que não levam nada a sério. Então, fica aqui, meus amados irmãos, o nosso desafio para que o senhor Ailton José Alves possa mostrar, divulgar a público, usar o YouTube, usar sua rede de televisão que é dele, para esclarecer. Porque todo mundo deseja. E onde ficam, a pessoa perguntou, onde ficam os difamadores? Não existe difamador. O que existe são fatos. Fatos. E contra fatos não há argumento. Basta mostrar o documento, mas esse documento não sai. É um documento fictício. Esse documento não existe. Então, fica aqui a resposta para essa pessoa. Que você possa se informar, meu amado irmão, e que você não venha tornar público uma coisa que não existe. Não é? Não existe documento na mão do senhor Ailton. Se existisse,
ele publicaria com certeza, porque ele sabe que dessa forma ele calaria muita gente. Então, que você seja uma pessoa esclarecida. Quero ainda abordar nesse vídeo uma postagem do suposto pastor Isaac Silva, não é? Isaac Silva. Ele coloca o nome de uma pessoa, de uma senhora, que eu não vou dar nome, só vou dar sobrenome, de sobrenome Galdino. Ele diz o seguinte: com relação a essas irregularidades do pastor e essas denúncias que existem, ele diz o seguinte: prezada irmã, na verdade o que existe é um grupo de vagabundos, todos disciplinados pela igreja, que há mais de 5 anos vem tentando destruir a reputação do pastor. 2 erros do senhor Isaac Silva. Primeiro, o meu canal não tem 2 anos. O meu canal tem 1 ano. Então, eu não pertenço, eu não tenho 5 anos de denúncia. Segundo, eu não fui disciplinado da igreja. Eu resolvi sair do meio dos pecadores. Pecadores, digo, pecadores da direção. Pecadores, digo, homens que gostam de pecar. Não estou falando de pecadores que eu sou um. Paulo disse, dos quais eu sou o principal. Eu estou falando de pecadores que amam pecado, que amam errar, que amam pecar. Senhor Isaac Silva, o termo vagabundo, para uma pessoa que se diz pastor, é muito, mas muito pesado. É um termo muito pesado para alguém que é crente. Imagina para alguém que diz ser pastor. O Senhor com isso prova o seu destempero. O Senhor com isso prova que o Senhor é muito mal educado. O Senhor com isso prova que o seu ministério é um ministério que foi com certeza escolhido por homens e não aprovado por Deus, porque o Senhor utiliza termos esdrúxulos, termos medíocres, termos vergonhosos para reprovar um grupo de pessoas que o Senhor acha que está ofendendo a honra do honrado pastor Ailton Alves. Tenha paciência. Qual a honra que o senhor Ailton Alves hoje tem em Pernambuco, senhor Isaac? Mas o senhor faz isso porque o senhor ganha muito bem. O senhor faz isso porque o senhor tem auxílio isso, auxílio aquilo, o senhor tem gasolina para o seu carro, o senhor tem aluguel, o senhor tem tantas vantagens aí que o senhor fica a defender uma pessoa que até hoje não soube explicar onde estão os 12 milhões de reais e até hoje não sabe explicar por que mentiu diante do juiz.